Oi, amores! Quem me segue no Instagram viu que eu postei para vocês darem ideias de qual maquiagem eu iria fazer um vídeo para vocês. E aí ficou decidido a gente fazer uma maquiagem básica, mais pro dia a dia, mas sem deixar faltar nenhuma preparação de pele muito bacana, nem nada. Apenas uma maquiagem básica, sem olho, mas com cílios. E aí eu trouxe para vocês essa técnica bem básica, mas também não dispensa os cuidados que a gente tem que ter na hora de fazer uma maquiagem elaborada também. Então, para a pele ficar bem preparadinha... Tá gravando, mãe? Para a pele ficar bem preparadinha, nós vamos começar hidratando. É indispensável a hidratação da pele na hora de fazer a maquiagem. Para fazer essa hidratação, eu vou usar esse hidratante da Nivea e vou aplicar com o pincel. Não gosto de aplicar com a mão porque muitas vezes a mão da gente deixa algum resíduo na pele e aí no final vai pegar o aspecto, né, de algum defeitozinho que ficou na pele. Vou pegar com o pincel mesmo e gosto de ir depositando antes de espalhar. Deposito o hidratante sempre nas regiões que tendem a marcar mais as linhas de expressão na maquiagem. Então eu espalho mais aqui, eu tenho um pouquinho de linha de expressão aqui na área dos olhos e aqui, que a gente chama de bigode chinês. Espalho com o pincelzinho mesmo, sempre levando para fora do rosto. Pronto. Depois de um tempinho que o hidratante já estiver seco, aí eu começo a preparar a pele para receber a base. Eu vou usar o Fix só para dar uma harmonizadinha na pele, para ficar bem hidratada. Depois que o Fix já estiver seco, a gente pode aplicar o primer. Eu vou usar o primer da Ruby Rose e vou aplicar com esse pincelzinho língua de gato. Você pode tanto depositar o primer no seu rosto quanto no pincel. Eu vou deixar ele aqui no pincel e aí eu vou depositar no rosto e depois eu vou espalhar. Coloco uma boa quantidade aqui no pincel, deposito nas áreas que mais tem linhas de expressão e poros. E depois eu vou espalhando de forma que vai levando o produto para o final do rosto. Agora, para contornar a sobrancelha, para preencher a sobrancelha, eu vou usar o delineador em gel. Vocês já estão bem acostumadas que eu use esse produto, porque minha sobrancelha é preta. Para quem tem outra tonalidade de sobrancelha, eu acho legal que use aquela pastinha para sobrancelha própria, no tom que for sua sobrancelha. Vou usar também esse pincelzinho chanfrado. Eu acho que fica um modelo mais natural, fica um modelo que facilita muito a aplicação de acordo com sua sobrancelha. Eu vou aplicando. É importante também que o pincel esteja bem achatadinho. Se não tiver, você pega e aperta com o dedo mesmo. Eu vou sempre preenchendo dessa parte aqui do meio para o final e depois eu volto no início. Como a gente não vai fazer nenhum olho, não vai usar sombra, nem glitter, a gente tanto faz essa ordem de fazer a pele primeiro, né? Depois de fazer a sobrancelha, de fazer a pálpebra do olho e aplicar os cílios. Então, eu vou fazer tudo na mesma hora e vou contornar a minha sobrancelha, agora que eu já preenchi ela, e vou usar a mesma base que eu for usar no restante do rosto. Eu não vou usar um outro corretivo ou potencializador de sombra, porque vai dar diferença, né, na cor que vai estar no meu rosto, já que não vai ter sombra aplicada na pálpebra. Eu vou usar essas duas bases da Ruby Rose, eu vou usar a L4 e a L5. Só uma gotinha da L5, porque às vezes eu acho que, comparada ao tom dos meus braços, a L4 fica um pouco clara. Eu vou colocar numa bandejinha aqui para fazer essa misturinha.
Com o pincelzinho que eu vou fazer o contorno, eu vou mexer essa mistura. Até que as cores estejam bem misturadas, eu vou usar uma esponjinha para dar um acabamento e vou aplicar com esse pincel fazendo o recorte da minha sobrancelha. Eu preencho toda a pálpebra e venho fazendo o recorte. Essa base, ela é mate, seca muito rápido, então eu já aplico e venho com a esponjinha dando batidinhas. Antes que a base seca e aí fica marcado. Essa parte que eu delimitei a minha sobrancelha, eu não vou vir com a esponjinha para não correr o risco de borrar e aí perder o contorno que a gente fez. Eu só venho com o dedo, encosto, só para tirar o excesso. O excesso acaba ficando na minha mão. Agora eu contorno o outro lado. Venho com o dedo, só tirando o excesso. Agora eu vou delimitar a parte de cima. E já venho com a esponjinha. E tiro o excesso com o dedo da mesma forma, para não interferir no contorno que a gente desenhou. Eu já puxo um pouquinho o produto para fora, para quando a gente for aplicar a base, não interferir no desenho que a gente fez e não precisar aproximar tanto a esponjinha. Dou um acabamento da mesma forma que eu fiz, sem encostar na linha que a gente delimitou a sobrancelha. Venho com o dedo só para tirar excesso do produto que tenha ficado. Agora nós vamos aplicar a base com esse mesmo pincel que eu delimitei a sobrancelha. E vou usar essa misturinha que eu fiz aqui. Vou apenas aplicar com o pincel. Não vou arrastar, não vou fazer nenhum acabamento com esse pincel, senão vai acabar tirando a camada de hidratante de primer que a gente fez antes. Da mesma forma que eu apliquei o primer, o hidratante do centro para fora do rosto, eu vou aplicar a base. Eu coloco mais ou menos aqui no centro, aplico bastante produto, venho com a esponja antes que essa base seque no meu rosto e fique marcas e vou dando batidinhas. Antes de dar essas batidinhas, porque eu vou levar para fora do meu rosto, eu vou amarrar o cabelo para não sujar meu cabelo. Porque a gente vai levar a base bem na extremidade. Eu venho dando batidinhas e levando essa base para o final do rosto. Não precisa aproximar tanto do desenho da sobrancelha, já que a gente já subiu com a base, né, quando estava contornando a sobrancelha. Você vem dando batidinhas com o restinho de produto até a raiz do cabelo. Agora eu vou aplicar na região abaixo do olho da mesma forma. Eu vou depositar e com a esponjinha eu espalho isso. Sem arrastar, apenas dando batidinhas.
Agora, sempre com o restinho de produto que ficar na esponjinha, sem pegar mais base, eu venho trazendo aqui pro pescoço, aí eu já posso arrastar. Só para uniformizar os dois tons. Agora que eu já apliquei a base, nós vamos fazer o contorno. Eu vou começar primeiro com a parte de iluminação. Eu vou usar essa paletinha da Ruby Rose, bem novinha. E aí, sinal de que eu uso pouco, né? Eu vou usar essa cor amarelinha e vou misturar com aquela cor mais rosadinha ali de cima. E vou aplicar em forma como se fosse um V abaixo dos olhos. Só aplico igual a base e deixo que a esponjinha faz o resto do trabalho de esfumar isso. Então eu vou aplicar aqui e vou aplicar aqui. Esse corretivo ele é bem sequinho, eu não vou terminar de fazer a iluminação do nariz nem da testa, porque ele seca muito rápido. Então eu já vou vir com a esponjinha e vou dando batidinhas. Vou usar essa esponjinha menor, que a gente usou abaixo da sobrancelha, e já venho dando batidinhas, esfumando esse corretivo mais claro. O que ficou de excesso eu venho e bato na pálpebra também. Eu vou fazer essa iluminação também bem no topinho do nariz, nesse ossinho, bem fininho. E no centro da testa. Faço a linhazinha bem fininha e aqui no centro da testa eu coloco um pouco de produto também. Eu gosto dessa esponjinha retinha, porque ela já facilita na hora de fazer esse acabamento aqui perto da sobrancelha, que a parte reta não vai encostar na sobrancelha. Então já facilita muito do que você usar em forma de gota para esse acabamento. A parte de iluminação tá ok. Agora eu vou fazer a parte do contorno. Eu vou usar um pó, uns 2 tons mais escuros que a minha pele. Não vou fazer a parte de contorno com o corretivo escuro também, como de costume, porque não é uma maquiagem para noite, elaborada. A gente quer uma coisa mais clean, mais básica. Então eu vou usar apenas o pó, que eu acho que vai ficar bem mais natural. Vou usar esse pó aqui da Vult, ele é mais escuro que a minha pele, uns 2, 3 tons. Vou usar esse pincelzinho chanfrado, só que fofinho. Vou aplicar direto com esse pincel. Eu pego o produto e já aplico bem no ossinho abaixo dessa falha que a gente tem aqui. Vou aplicar no osso. E agora eu venho trazendo. Eu nunca vou aproximar da boca mais do que essa distância. Eu sempre deixo uma distância de uns 3 dedos na boca. Vou tirar o excesso do pincel e vou aplicar também aqui na testa. Bem na raiz do cabelo, para devolver um pouco do contorno do nosso rosto. Agora, para fazer no nariz, eu vou pegar o produto apenas com a lateralzinha do pincel. Tiro o excesso. E venho passando na lateral do nariz, sem sujar o topo.
A parte de contorno tá pronta. Agora eu vou selar o corretivo claro que a gente passou com o pó translúcido. Eu vou usar esse pó translúcido aqui. E vou aplicar ele com outra esponjinha. E vou depositando ele somente onde a gente aplicou o corretivo claro. Só para sugar esse corretivo, secar e deixar um aspecto mais natural. Vou aplicando o pó translúcido diretamente com a esponjinha. Agora que eu apliquei o pó translúcido, eu deixo ele secar um pouco. Enquanto ele suga a umidade do corretivo, eu vou passar a colinha de cílios. No meu cílio, eu vou usar esse cílio aqui. Ele é bem cheinho, acho que ele vai valorizar muito, já que a maquiagem não tem quase nada. Não vai ter sombra, então ele compensa. Eu também gosto muito de cílio cheio, então vai do gosto de cada uma, né? A colinha que eu tô usando é a colinha da Macrylan. Tô usando a transparente, porque se eu uso uma colinha preta num olho que não tem sombra, pode ser que essa colinha acabe borrando a minha pálpebra. Eu vou ter um problemão pra mim ter que desmanchar isso, né? E não ficar a manchinha preta. E essa de transparente eu já não tenho essa preocupação. Se borrar, não vai ter problema nenhum. Vou aplicar aqui no outro. Agora, enquanto a colinha seca, o pó translúcido já secou a umidade do corretivo. Eu vou varrer com esse pincel bem fofinho. Eu tiro o excesso do pó translúcido, sem preocupar em tirar tudo. E aí eu venho com um pó com cor. Vou usar esse aqui. E vou usar ele como se eu estivesse varrendo também esse pó translúcido. Por ele ter cor, ele vai ajudar também a esfumar o contorno escuro. Então eu aplico ele bem em pouca quantidade e vou varrendo todo o meu rosto. Agora eu vou aplicar o blush. Eu não aplico o blush nas laterais do rosto. Eu aplico só assim na maçãzinha mesmo, acima, numa altura acima do contorno. Eu vou usar esse blush aqui bem rosinha. Com um pincelzinho de blush. E vou aplicando bem na maçãzinha mesmo do rosto, acima do corretivo. E sempre pra fora. Agora que eu finalizei a pele, antes de passar o iluminador, eu vou usar o fixo de novo, porque ele devolve o viço da pele e com a pele úmida vai realçar muito mais o iluminador. Então eu vou usar o Fix Plus, que eu usei no início da maquiagem. E quando ele secar, eu venho com o iluminador que vai realçar muito mais. Agora eu vou colar os cílios, já deu tempo da colinha secar. Como eu vou colar os cílios, eu pego bem na pontinha dele no centro. Eu vou colocar ele em cima do meu cílio natural. Coloco ele e deixo ele aí. E depois eu venho unindo as pontinhas.
outro da mesma forma, eu coloco em cima do meu cílio natural, colo ele só no meiozinho e aí eu venho encaixando. Agora que eu já terminei a pele, falta só o iluminador, eu vou soltar meu cabelo e lembrar vocês de curtirem, se inscreverem no canal e compartilhar esse vídeo com as amigas para que todas possam também aprender a fazer essa pele bem básica, bem rapidinha. Agora eu vou aplicar o iluminador. O iluminador que eu vou usar é esse aqui da Ruby Rose. Ele tem um fundinho bem dourado. Vou borrifar um pouco do Fix no pincel do iluminador para ajudar a pigmentar mais também. E aí eu pego com a lateral do pincel. Eu vou aplicar ele acima do contorno e do blush. Eu aplico um pouquinho na pontinha do nariz e um pouquinho acima do lábio. Eu vou aplicar o rímel apenas nos cílios inferiores. Nos cílios superiores eu não vou aplicar porque meus cílios já são bem curvados. Quem tem os cílios retinhos é ideal que aplique depois dos cílios postiços para unir os dois. Já que o meu é bem curvadinho, não tem essa necessidade, essa diferença dos dois. Eu vou usar esse rímel da Tango. Na linha d'água eu não vou usar lápis preto, porque eu acho que vai pesar um pouquinho, a gente quer uma coisa mais natural. Eu vou usar esse lápis branco. Pode ser um lápis bege, um lápis branco, eu gosto do efeito que esse aqui dá. Eu vou passar ele na linha d'água bem pouquinho. E para criar um pontinho de iluminação, eu volto com o iluminador e um pincelzinho menor. E vou iluminar bem o cantinho lacrimal aqui, bem pouco, só para ficar uma iluminação bem sutil. E ilumino aqui abaixo do arqueado da sobrancelha. Não vou usar batom, vou aplicar um gloss incolor. Às vezes eu tô usando muito uma misturinha de gloss com algum pigmento. Tô usando raramente um batom mate, mais pra noite mesmo. Hoje eu vou aplicar esse gloss incolor. Essa parte eu arrumando lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa maquiagem. E façam e reproduzam em casa, marquem as amigas para vocês fazerem também. Pode ser alterada alguns detalhes dessa maquiagem, mas a proposta foi essa, uma maquiagem bem natural, mas que dê também para você sair, que não fique tão pesada. Curte o vídeo, compartilha nas suas redes sociais, me acompanha nas redes sociais, que lá eu tô sempre postando, pedindo dicas de vídeos. Inclusive essa maquiagem foi um pedido que teve lá no meu Instagram. Se inscreve no canal também para acompanhar os próximos vídeos que a gente vai postar. Um beijo, tchau!